né, e hoje, com o andar da carruagem, com a experiência e com as histórias que eu ouço, eu estou ávido, inclusive, em falar em determinadas coisas, porque todos nós aqui estamos doentes. Estamos doentes porque, uma ocasião, aqui um palestrante esteve, que é um juiz, que inclusive escreveu vários livros, esteve aqui falando na sua palestra, ao adentrar-se, ele perguntou, na verdade, né, o José Carlos de Luca, e ele aqui perguntou se alguém estava doente, ninguém respondeu. E aí diz, bom, então eu estou no lugar errado, ele voltou. Então, haja vista que essa doença que nós estamos falando é da alma, a qual nós estamos neste hospital para curar as feridas não físicas. É isso que estes ensinamentos aqui, dos 5 livros codificados por Allan Kardec, têm nos dado a oportunidade de entender, através de 1019 perguntas, quando ele ainda desconhecia esse trabalho lindo, maravilhoso que nos deixou, para entender melhor a contestação daquilo que a gente foi educado e, ao mesmo tempo, entender e ser não indiferente às diferenças. Grande cidade, seja bem-vindo. Então, eu vou aqui agora falar um pouquinho, como foi dito pelo nosso dirigente, José Mário. Todos aqui receberam um papel dizendo a promoção do livro que está sendo oferecido a esta casa. Quem disse que seria fácil, do Renato Prieto? Todos entenderam a promoção? Não. Não, 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 não. Então vamos nós. Para dar oportunidade, porque aqui ninguém está ganhando absolutamente nada. Nem o Renato, nem eu e nem a casa, a não ser o trabalho edificante de servir a esse grande mestre chamado Jesus. E é nisso que eu consegui entender, não só admirá-lo, e sim segui-lo. Porque ao segui-lo, nós estamos exatamente fazendo aquilo que ele pediu. Por exemplo, me dá uma alegria imensa quando eu adentro nesta casa, em outras casas espíritas, de ver Jesus construindo o amor, a caridade e não crucificado. Porque é triste. Então, determinadas palavras que aqui forem pronunciadas, não tenho isso como uma prerrogativa minha, ou um questionamento que não seja de uma reflexão maior do entendimento que cada um está aqui para colaborar, fazer com que saiamos daqui com uma reflexão maior da nossa própria vida. Porque eu acho que a casa deveria chamar a dirigente, que hoje ela dirige, ela hoje na casa aqui dirige o setor espiritual, Dona Neia. Eu fiquei encantado com a história. Por isso que eu entrei aqui falando da dor, que todos nós chegamos aqui pela dor. A história da Dona Neia é linda, porque ela foi criada na Igreja Católica e ela também falava igual a minha mãe, quando eu me dirigia às casas espíritas. Vai essa coisa de diabo, essa coisa disso, sai disso, sai disso. Cadê a Dona Neia? Dona Neia, obrigado por essa aula. E aí, o seu Valdir, que é o seu marido, desconhecendo, inclusive ela conta cada coisa fantástica. Então vale a pena a gente conhecer as histórias dos dirigentes, vale a pena a gente conhecer histórias vivas, reais, que o Zé Mário, por exemplo, hoje Zé Mauro, que dirige hoje essa sessão, me dá essa oportunidade de poder fazer com que o conhecimento é importante para afugentar a ignorância de não saber. Existem 3 tipos de ignorância que nós deveríamos estudar melhor: a pactual, a conjetual e a técnica. E é um momento que nós conhecemos essas ignorâncias do não saber de como lidar com determinados objetos. Há um exemplo, por exemplo, de uma criança. Quando se dá uma faca para uma criança, é uma ignorância de não saber utilizar esse objeto. E isso é objetual. Então é importante nós combatermos a ignorância do não saber, antes de fazer ou de tecer qualquer comentário. Principalmente com as histórias que aqui foram narradas, como a própria Neia
né, que hoje ela dirige a sessão espiritual como médium, que aos 3 anos ela tinha vidência. Aos 3 anos. E não acreditava. E dizia para o próprio filho, que também era médium, vidente, e que ignorava. Então, gente, é importante a gente sair daqui com as palavras que possam entrar dentro, não do cérebro, mas do coração, para que nós tenhamos. E o trabalho do Renato Prieto, ao ler o livro, quem disse que seria fácil, me aguçou o interesse de eu fazer essa divulgação como jornalista, nesse projeto, o qual está sendo altamente dimensionado na Itália. Pasmem vocês, nós fizemos, levamos um grupo de 20 pessoas, inclusive estão aqui várias pessoas do Cidade, a nossa querida Eliane, tiveram no grupo na Itália, lançando o livro A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso. Pasmem vocês, o Renato Prieto, através das suas obras com o André Luiz, é muito, mas muito, muito, muito mais conhecido na Itália, porque a doutrina espírita não é aceita na Itália. E o Renato quebrou esse tabu. Isso me fascinou. E olha que nós fomos em vários congressos, em vários lugares, fazendo palestras, que inclusive está nessa revista, a qual está sendo dada de cortesia para quem adquirir o livro do Renato Prieto. Nem ele recebe, nem eu recebo. E com isso vocês estarão ainda concorrendo a vários brindes. A Jovem Mona Lisa, que é uma obra sensacional, de um único brasileiro considerado um best-seller em Genebra, pelos livros da história que ele estuda a fundo essa obra de arte mundial. Vocês estão concorrendo ao Esplendor do Império, um livro com a história do Império Romano, e O Acaso de Roma. São livros que vão estar disponibilizados aqui para o sorteio. E o melhor de tudo, são esses 3 livros que eu trouxe da Itália, através da prefeitura, lá de Paula, da Calábria, do Santuário, que é um livro, não existe no mercado, ele é extremamente exclusivo, hoje entregue pela Itália Nossa a vocês, aos sorteados, aqueles que adquiriram o livro, que é um livro que retrata a história e o 5º centenário da história de São Francisco de Paula, lá na cidade de Paula. Toda uma trajetória, e publicado, inclusive, pela Prefeitura de Paula. Então, é um livro que passa a ser, que a casa merece, exatamente como nós temos o patrono desta casa, que é o Francisco de Paula. E, para a Igreja Católica, o São Francisco de Paula. E, no final, para aqueles que não adquirirem o livro, mas todos estarão concorrendo, a 3 ingressos, 3 vales, que a Academia Tijuca aqui está oferecendo um vale de aula experimental de musculação para os ganhadores. São 2 ingressos. Bom, eu agora então chamo ao palco esse grande ator, grande diretor, com mais de 35 obras, onde ele alcançou mais de 4 milhões de ingressos vendidos com esse filme do Nosso Lar, seguindo para então o filme 2, Os Mensageiros, cada vez mais divulgando essa doutrina, e o único brasileiro que tem a condição, pela sua capacidade técnica, pelo seu profissionalismo e pela sua devoção às obras de Kardec. Renato Prieto, por gentileza. Renato, nós levamos um susto que você não tem ideia. Em vez de pedir a Deus, né, que você chegasse pontualmente, e a Jesus, a Francisco de Paula, nós pedimos ao doutor André Luiz, não foi? Pedimos André. E ele chegou à ponta aqui. Então, eu queria um microfone para o... por gentileza, me faça a gentileza. Obrigado, Carlinhos. Obrigado. Bom, Boa tarde, gente. Boa tarde.
Tá bom o volume aí? Estão ouvindo? Esse boa tarde foi caloroso. Desculpa, assim, eu tô um pouco... É que eu faço... Assim, eu não vim pro corpo fazer turismo, entendeu? Então, o dia tem de 24 horas, eu aceito tarefa para 20. E aí, no meu prédio ainda tem 10 obras, uma em cima e embaixo, e eu tenho alergia. Aí eu fico assim um pouco, mas assim, eu sou meio daquela turma que, se estiver próximo ao desencarne, ainda falo alguma coisa, entendeu? Que eu não estou aqui fazendo turismo. Mas enfim, acontece. Ó, vocês veem, o tempo que eles estavam apresentando aí, eles, né? Eu decorei essa página aqui, ó. Estava decorando isso aqui agora. Enquanto ele falava, eu estava aqui. Dentro do táxi, dentro do Uber. Eu estou, entendeu? Para não perder tempo, assim, 40 minutos num carro, por exemplo, é 40 minutos jogado fora, né? Então eu não vou jogar fora. Então estou ali decorando. É uma loucura. Quero contar uma história engraçada, vocês darem umas risadinhas, que aí eu distraio e respiro. Põe um pouquinho de água para mim, por favor. Eu peguei um avião há uns 3 meses atrás, eu acho, para São Luís do Maranhão. Alguém aqui do São Luís do Maranhão? Olha, temos uma aí encarnada. Encarnada ou desencarnada, filha? Porque para chegar em São Luís do Maranhão e sair daqui na segunda, chega na sexta, né, filha? Deus, demora. Quando eu entrei no avião, uma mulher aqui do lado direito caiu na gargalhada. E eu perguntei com ela, é comigo, senhora, né? Ela está aqui na primeira cadeira. Eu falei, é comigo? Ela falou, é que eu tenho muito medo de andar de avião, mas não tinha jeito, é muito longe, São Luís do Maranhão. Então eu tenho que ir de avião. E eu tenho muito medo de andar de avião, né? Eu tenho medo de morrer. Sim, eu falei, mas o que eu tenho com isso? O que eu posso fazer? Ela falou, mas você não é o Renato Prieto? Eu falei, sou. Ela falou, agora eu tenho certeza que eu vou morrer, meu filho. Ela falou, quando você quer para sair do avião? Eu falei, não posso, vou me apresentar no Teatro do Sesc. Ela falou, eu pago tudo. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar nessa cadeira que está vazia ao seu lado e eu vou de mão dadas com você, esperando que eu tenha algum merecimento. Caso o avião caia, eu não solto da sua mão. Aí do lado de lá, eu vou entrando, o cara pergunta, e ela? Eu falo, tá comigo. A senhora já passa direto, quem sabe? Outra vez eu estava na Barata Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro na Praia do Leme. Eu estava em Copacabana, na Barata Ribeiro, para pegar alguma coisa. Ela estava indo fazer aula de voz. E o trânsito de 6 horas todo parado. A mulher parada aqui, aquele ônibus, né? Cabe 30 pessoas, 180 dentro do ônibus, né? E a mulher abriu a janela com dificuldade e falou, Renato Prieto, eu fiz para ela assim, ó. Falei, lá vem bomba. Eu sabia que vinha bomba. Ela falou, nosso lar, eu falei. Ela falou, meu filho, o umbral é isso aqui, ó. Realmente o ônibus cheio parece um umbral, não é verdade? Mas, minha gente, é isso que eu faço. Na verdade, lá no início, muito mal compreendido, né? Até hoje, não sei se é muito compreendido. Eu, quando dei os depoimentos para o livro, para a minha biografia, e eu nunca diria nada contra ao meio que eu pertenço, que é o meio espírita. Né? Sabe aquela escola de mãe? Eu posso falar mal do meu filho, mas se alguém falar, não pode? A gente sabe que é um meio humano, dirigido por humanos, e que está reencarnado num planeta de provas e expiações, que tem falhas. E se você não consegue na vida, num corpo, compreender diferenças sociais, morais, culturais, você vai ser muito infeliz. Você vai ter muito problema. Porque você tem que compreender que se o outro não estou tabuada, ele não sabe fazer uma equação de 2º grau. E você tem que entender que cada um de nós é um tempo. Não é? É como eu chegar, por exemplo, na Alemanha, eu fui à Alemanha por conta da doutrina, e não adianta. Na Alemanha, o teu alemão tem que ser o dedo. Aponta café, aponta pão, aponta água. Tem um jeito. Mas achar que alguém, que um alemão vai entender eu falando, por gentileza, tem café, a pessoa não entende o que eu estou falando. Assim como eu não entendo o que ele está falando. Não entendo.
Quando você entende isso, fica mais tranquilo viver no corpo, né? Então eu sempre digo para as pessoas que eu sou espírita, danado mesmo, por conta da minha relação com o mundo espiritual, por conta da minha relação com os espíritos. Eu não sou espírita por causa de alguns. Claro que de alguns eu sou, não é? Você pega uma Daíla Barbosa, exemplo, Chico Xavier é exemplo, Divaldo Franco é exemplo, sei que ela é exemplo. Então esses exemplos todos servem para eu dar um passo adiante, aprender, estudar. Mas eu não sou espírita por causa de pessoas. Eu sou espírita porque a doutrina espírita respondeu às minhas questões quando jovem. Eu não tinha problemas sérios. Alguns estão no livro. Quando eu falo de problemas que eu tive de saúde, meu encontro com uma mulher chamada Noêmia, mamãe ficou amiga dela e não sabia que ela era desencarnada, coitada. Mamãe era uma mulher acima do seu tempo. Estava contando isso agora para o motorista do carro que me trouxe. Falei, mamãe, tinha que ser copiada, né? O velório da mamãe começou ao meio-dia, terminou no dia seguinte, 9 horas da manhã, porque a fila não parava de dar volta no quarteirão. Era mendigos, porteiro, miserável, pobre, rico, classe média, prostituta, travesti, viado, o que tivesse estava na fila. Porque mamãe convidava para a casa dela para o jantar a mais alta celebridade da cultura nacional e não sabia que ali no canto tinha 2 prostitutas que ela tinha chamado. Passa lá em casa, minha filha, vai ter um jantar. E ninguém sabia disso. Mamãe, ela tinha uma coisa de dizer assim, qualquer dúvida, meu filho, vá no simples, que você não erra. Outra coisa de mamãe falava assim, os bons sempre vão dizer de você as melhores coisas, mesmo que você não tenha atingido aquela posição. Os ignorantes vão baixar ripa em você. É a natureza de cada um. Você tem que entender a natureza de cada um e fazer o seu trabalho. Então eu consigo andar dentro do planeta e acho que isso me ajudou a ser respeitado por todas as outras filosofias ou religiões, porque eu peguei uma reta e não fiz curva. Eu não mudei de foco. Eu disse, esse é o foco, vamos em frente, vamos fazer, vamos realizar. Então, as pessoas compreendem porque elas não encontram nada que possa ser uma pinta, uma mancha, uma vírgula, que possa depor contra a doutrina codificada por Allan Kardec. A primeira coisa que eu tomei cuidado, como eu já venho ator, eu não estou ator, eu não estou na arte, eu sou do meio, eu sou a arte, eu sou, porque sou há muitas encarnações. Então eu sou o que eu estou fazendo. E procuro fazer isso com excelência. Então eu sabia que se eu não tivesse muito preparado, com muita cultura, com muita instrução, com aula de jazz, de clássico, de sapateado, se eu não tivesse muito preparado, a crítica ia me massacrar. Ele é bonzinho, é bom caráter, é boa gente, é doce, gentil, mas é péssimo. É desqualificado para fazer. Que é um outro problema que nós temos em várias áreas. Inclusive no nosso meio. Pessoas em áreas que elas estão para aquela área desqualificada. E isso não faz a pessoa melhor, não é? Isso não faz a pessoa menos. Porque ela sabe fazer alguma coisa que eu também não sei fazer. E ela é altamente qualificada. E eu admiro ela por essa qualificação. E tento aprender com ela o que eu não sei fazer. Mas o grande problema, isso foi um amigo meu espiritual que disse há um tempo atrás. O grande problema do ser humano, ele disse, é quando ele quer mudar a rota de uma aeronave. Aí ele muda a rota, depois ele não sabe retornar para a rota e já perdeu muito tempo nessa história, anos de uma história, de uma vida, de uma encarnação. O outro problema é as pessoas quererem ocupar o melhor lugar na janela, como se diz no popular. Estou falando de gente íntegra. Para você chegar até na janela, é como subir escada.
Eu não consigo pular do primeiro degrau para o 20º. Eu subi um por um. E quando eu cheguei no 11º, a cada degrau que eu subo, eu me viro para os outros anteriores, 8, 9, 7, e digo o quanto eu sou grato a cada um deles por terem me impulsionado para o degrau seguinte. Sem a presença de cada um deles, eu não teria chegado no degrau seguinte. Então, imaginando que eu esteja no 20º degrau, eu viro para os 19 e eu congratulo a todos eles, aplaudo a todos eles, porque cada um contribuiu com alguma coisa para eu chegar no 20º. Aí vem uma pessoa que quer pular do 20º para o primeiro, vai quebrar a cara. Porque não sou eu que diz, são os espíritos que dizem. A natureza não dá saltos. E parece que a pessoa passou pelo livro e não leu isso, que a natureza não dá saltos. Então eu falo isso para você tirar, inclusive, das suas costas culpa. Se você ainda não conseguiu, vai conseguir. Você ainda não conseguiu. Mas é preciso tomar cuidado para não atirar as pedras para o lado de lá, porque você não sabe. Quando uma pessoa no meio da rua lhe estende a mão e lhe pede um copo d'água, você não sabe nem se você está falando com o rei da Pérsia. Você não sabe quem é que está te pedindo um copo d'água, dentro dessas leis de pluralidade de existências. E as pessoas passam, não olham, né? Passam, o cara cumprimenta e não vê. Então nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Eu estava comentando essa semana numa entrevista que eu não vivo do lugar que eu estou. E não preciso que ninguém também fique o tempo todo dizendo qual é o lugar que eu estou. Mas também não acho correto você tirar de mim o lugar que eu estou. Porque é um lugar conquistado com maestria, com presteza, com honestidade, com integridade. Não tirei nada de ninguém, não massacrei nenhum ser humano, não desviei o curso de nenhum rio para ocupar o lugar que eu ocupo. Todos os degraus foram conquistados a dura de trabalho. Então, se vem uma pessoa de fora, qualquer que seja ela, e ela também, ela quer tomar aquele lugar que é por meio de conquista, eu tenho o direito de dizer para ela, esse lugar me pertence. Aí eu tenho que dizer qual é o lugar que eu ocupo. Mas eu não vivo dizendo o lugar que eu ocupo. Mas tem muita gente que o tempo todo quer ocupar o lugar que você ocupa. Vá trabalhar para chegar nesse lugar, porque dá trabalho. Sair de casa dá trabalho. Trabalhar doente dá trabalho. Decorar 8 páginas de texto ao mesmo tempo dá trabalho. Fazer alguém que não sou eu e fazer você acreditar que é ele, dá trabalho. Nada cai do céu. Enquanto eu olhar as 80 páginas de texto no sofá, elas são 80 páginas de texto jogadas no sofá. Se eu não meter a cara e não trabalhar duro como operário, elas não vão entrar no meu HD mental. E aí, na hora que eu consigo, você quer tirar de mim algo que é conquista. Aí eu abraço a frase do nosso querido Martin Luther King Jr. Quando aceitamos um erro, um mal, e não protestamos, estamos cooperando com ele. E eu não vou cooperar com esse tipo de coisa. Eu vou chamar a pessoa em particular, com elegância, com educação, e vou dizer, meu irmão, minha irmã, esse não é o seu lugar. Você não trabalhou para chegar nesse lugar. Quando nós dermos aos outros, quaisquer que sejam, a tarefa que ele está preparado para ela, e não porque indicou, não porque é meu sobrinho, não porque é meu primo. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, você precisa conhecer minha sobrinha. É um talento nato. Menina, quando abre a boca, ela é um sucesso. Eu disse, temos na Laranjeiras uma excelente escola de arte dramática. Temos na Ilha do Governador, na Urca, uma excelente faculdade de artes cênicas.
Temos em Salvador e temos em São Paulo a EAD, Escola de Arte Dramática. Ele disse, não precisa. Ela já nasceu pronta. Ela não precisa fazer faculdade de artes cênicas. Falei, não posso fazer silêncio diante de tamanha coisa. A mãe dele, que ainda está encarnada, é minha amiga querida, ia fazer uma cirurgia muito delicada com o Dr. Niemeyer. Eu disse, como é que está o caso, mudando de assunto, como é que está o caso de sua mãe? Ele disse, não, tudo marcado, o Dr. Niemeyer vai fazer a cirurgia na próxima semana, vai correr tudo bem. Eu falei, não faça essa loucura. Eu conheço uma pessoa que pode fazer a sua mãe levantar no dia seguinte e estar bem. Ele vai fazer cirurgia com essa pessoa. Como? Quem poderá substituir essa pessoa? Um amigo meu que é piloto de uma aviação aérea brasileira. Como é que eu vou entregar o corpo de mamãe para ser operado por um piloto de uma aviação? Eu digo, a sua mãe você não entrega o piloto, o palco você entrega para sua sobrinha. Olha o valor que você está dando para ele. Esse é o valor que você está dando para o palco. Quer dizer, o palco qualquer um pode subir, mas para sua mãe o melhor, para o seu filho o melhor. Então, quando nós tivermos a humildade de compreender que o lugar é do outro e nós nos afastamos e deixamos ele brilhar, deixamos ele acontecer, tudo vai dar certo. Porque a realidade é que quando a gente faz tudo dar certo, quando a gente faz tudo certo, nada dá errado. E quando você faz as coisas erradas, nada vai dar certo. É simples. Viver no corpo é simples, estar encarnado é simples. Parece complexo, mas não é complexo. Os espíritos mesmo dizem o tempo todo, não sei qual é o tamanho da conta de cada um presente, entra com amor, a dor não chega. São os espíritos que dizem isso, os nossos amigos protetores. Chega com amor, com trabalho, com caridade, bota, como dizia minha mãe, número 2, coloca crédito na sua conta de poupança. Quando o cara bater na sua porta para cobrar a conta, você abre o cofre, pode estar com mais crédito do que a conta, paga a conta, resgata e ainda sobra crédito. Mas as pessoas acham que estão fazendo o quê no corpo? Turismo. E faz turismo, e faz turismo. O que eu fiz? Levei a doutrina para a Suíça, Alemanha, Itália, América Latina, Portugal, Estados Unidos. Fui levando. Vocês acham que alguém me pagou para estar lá? Não. Fui porque sou comprometido. Fui porque sou operário. Fui porque tenho respeito por todas as pessoas que deram a sua vida em holocausto para que a doutrina chegasse até aqui. Então, quando eu estou lá, eu estou representando de alguma maneira essas pessoas, né? Então, isso tudo está muito no livro. Eu queria aproveitar, quando ele fala agora do livro, e algumas palavras que foram proferidas pelo Renato, com relação ao profissionalismo, né? O dever com relação a essa sobrinha que queria... Existe comentários, por isso que eu vou ter algumas perguntas que elas são pertinentes ao livro, para a gente conhecer um pouquinho mais o que contém o livro. Renato, por exemplo, ele não falou, mas eu gostaria que pronunciasse, e eu queria relatar isso, porque tudo que a gente está falando de uma maneira generalizada está no livro em detalhes. Renato, você estava numa peça quando muitos artistas declinam por qualquer acontecimento que seja de tamanha importância, ou às vezes menos importância, de pedir desculpas e não continuar a peça. E você continuou uma peça quando a sua mãe estava sendo velada. Mas eu não podia faltar. Que explicação eu vou dar para o outro? Eu, espírita, mamãe, um espírito desse tamanho, um corpo rijo numa mesa. Mamãe não estava lá, eu ia fazer o que lá? Mas esse é o papel. A homenagem para minha mãe, eu fazia fazendo espetáculo. O dinheiro da bilheteria salvava 116 crianças de um orfanato. Eu faria isso ou ficava parado lá do corpo? Ô, mamãe, estou aqui. Mamãe não estava lá. Mamãe já estava muito longe, o espírito daquele tamanho não estava ali. E mesmo que ela estivesse lá, eu não fui, é tão simples.
Eu simplesmente fui fazer as 2 apresentações. Falei, estou fazendo isso aqui em homenagem à minha mãe que retornou ao plano espiritual. Vamos salvar 116 crianças que estão aí. E vão embora. Muitos anos depois, mamãe mandou uma mensagem para mim, dizendo, você ficou muito preocupado, porque eu fiquei preocupado de não ter feito o luto. Tive que resolver isso depois. E aí ela falou, Renato, não se preocupa com isso não, você tem toda a razão, eu nem estava lá e agradeço pela homenagem que você fez a mim ajudando aquelas crianças. Entendeu? Como eu faço 3 trabalhos nos piores lugares do Rio de Janeiro, e eu não falo isso em nenhuma entrevista. No morro, da favela da Galinha. O trabalho de rua que eu faço, aqui em São Carlos, eu ajudo a Ana no trabalho da Visão do Bem. E no Recife, o trabalho para recolhimento de pessoas de ruas, profissionais de uma área que todo mundo torce o nariz, né? Que é a área dos profissionais do sexo, cheio de doenças e problemas adquiridos. Então esse casal doou o sítio e a casa. E essas pessoas são recolhidas e tratadas, porque a família põe na rua e vai para a igreja orar ao Senhor. Vai glorificar Jesus, vai no centro espírita tomar passe. Pelo amor de Deus. Renato, uma curiosidade. Quando o Renato, artista, ator, hoje diretor, com o filme O Nosso Lar, qual a diferença do Renato Pessoa quando foi convidado para ser o protagonista do Nosso Lar, depois da sua temporada pelo mundo afora? O que isso veio a mudar ou a construir um novo Renato ou permaneceu o mesmo Renato? Eu acho que é uma coisa que é terrível quando eu digo para você, nossa, como é que você vai? Gente, ela continua igual. Isso é terrível. Eu não vejo você há 20 anos e digo, gente, é a mesma pessoa. Que porcaria. Não é verdade? 20 anos se passaram, você não deu um passo adiante. Né? Muito pelo contrário, eu prefiro quando os meus amigos me dizem, você vai encontrar fulana, você vai estranhar. Menina, que mudança. E me diz todas as mudanças que essas pessoas teve. Eu acho que fazer o filme é uma promoção de uma nova responsabilidade. Mas eu não dou para isso ou para isso maior que isso e isso. Eu já falei sobre os degraus. Ele é importante no 18, mas eu só cheguei ao 18 porque 17 me levou lá. Mas eu acho que a partir daí você abre também um leque de visibilidade maior, chegando em maiores lugares. Mas eu também não posso ficar o tempo todo dizendo assim, e tudo que eu fiz antes foi que me trouxe aqui, foi que me modificou, melhorou, me fez crescer. Não é verdade? Eu acho isso. É fácil? Não é, gente. Todos os dias a gente tem que lutar. Mas eu gosto de botar esperança na cabeça das pessoas. Porque, às vezes, nos grupos espíritas, nos centros espíritas, num geral, se usa muito da lei de causa e efeito, ação, reação, lei de retorno ou coisa, o cara diz assim, o que será que ela fez, meu Deus, para estar passando por isso? Aí o cara aprende uma lei para usar contra ele mesmo. Eu acho assim, eu nunca vi um amigo meu espiritual, eu nunca vi espíritos apontando alguém, dizendo, mas ela não conseguiu. O que eu vejo eles dizendo, ainda, mas ela vai conseguir. O que eu vejo é alguém dizendo, você veja, passou-se 5 anos, ela deu meio passo. E os espíritos dizem, com a graça de Deus, porque a gente achava que nem meio passo ela daria, ele deu meio passo. Seja louvado. Eu só vejo o espírito incentivando. Vai, você é capaz, estamos juntos. Vamos lá, estou segurando a sua mão. Agora, se eu usar a doutrina espírita e os amigos espirituais para fazer dedo em riste, eu vou virar o que era no passado. Não, a doutrina é acolhedora. A doutrina é para acolher, é para ensinar, é para explicar, é para esclarecer, é para você sair daqui leve, voando, tranquilo, se sentindo fora da matéria, porque você entendeu que apesar de tudo, do jeito que você ainda é, um dia você não será. Que apesar de tudo, no lugar que você está, tem gente em condições piores.
que apesar de tudo, no lugar em que você estava, alguém estendeu a mão para você no plano espiritual e resgatou você de lá. Então, tudo no seu tempo, a natureza não dá saltos. Não gosto de ver pessoas se sentindo culpadas por aí. É desajustado, se sente culpado. Está cheio os consultórios dos terapeutas. Entendeu? Não consegue, é desajustado. Está com problema no casal, é desajustado. Não é um pai, uma mãe perfeita, quem é desajustado. Começa a ter culpas. Não, você está tentando. Isso é uma arena. O poeta, lá nos anos 20, já disse isso. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima. Quem disse isso foi Ataúfo Alves, se eu não me engano. O poeta já disse para você isso. Os espíritos dizem para você isso. Joana de Ângeles diz isso o tempo todo. Não é? Então, saiam daqui voando dizendo, eu ainda não vou conseguir, mas vou lutar. Vou tentar, vou me experimentar. Vou indo. E olha, só um exercício. Pega 2 páginas em branco e coloca na sua frente. Coloca numa página todas as conquistas que você já fez. Erros que você já não comete. E coloca na outra o que você ainda tem fragilidade. Você vai ver que a seu favor é muito maior. Você já conseguiu muito mais coisas do que não conseguiu. Então não deixe que essa aqui massacre essa aqui. Vai avolumando essa e vai cortando as arestas dessa. Vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. Senão você não precisava reencarnar tantas vezes. Se eu não conseguir dessa vez alguma coisa, na próxima eu vou conseguir, você também vai. Quem me disse isso foi Divaldo Franco. Eu falei, mas eu não consegui, Divaldo. Ele falou, oh, meu filho, me chamava de nosso Renato. Ô, nosso Renato, você ainda, mas vai conseguir. Entendeu? Então vocês ainda, em algumas coisas. Mas garanto, todos conseguiram. Vocês também vão conseguir. Ao seu tempo. Sem desespero, sem pânico, sem apontar o dedo para o outro, sem cobrar do outro uma aula que ele não consegue dar. Sem exigir que o outro fale alemão, se ele não sabe fazer uma conta que ele não sabe, olha na direção dele e vê aonde ele está. E trabalha na direção dele. Se precisar abaixar, abaixa. Se precisar subir, lute para subir. Mas respeitando o lugar que aquela pessoa está. Fora disso, é dedo apontado por falta de misericórdia. As experiências do além, que você relata no livro, aumentaram após o filme? Houve algo que pudesse aqui representar como... eu não quero tirar o gostinho porque está no livro. Com certeza. Mas não tirou, gente, assim. Veja só, eu sou aquele cara que reencarnou e já com a mãozinha fechada lá, a mamãe abriu, tinha um papelzinho escrito assim, sei de onde vim, sei o que vim fazer, só me segura na mão até que eu possa andar, depois me empurra que eu vou. E mamãe fez isso. Então eu não fico no corpo como se eu estivesse no corpo fora daqui. Eu fico no corpo, claro que tem coisas que me mantêm muito preso à matéria. Não é? É como uma pergunta que você nem faça, nem me façam. Você viu coisas lá no meio da... Um espírita me pergunta se eu vi coisas no meio de filmagem. Olha, gente, é uma demonstração de indisciplina te responder que eu vi. Como é que um cara que está lá arrumado, produzido, 2 horas para ficar pronto, deitado no chão, 5 graus de frio, 24 quilos mais magro, entendeu? Com 10 páginas para falar e ainda está se comunicando com o espírito. Que indisciplina. Isso é indisciplina mediúnica. Eu não poderia ser indisciplinado dessa forma. Ah, mas você está protegido. Óbvio, gente, que os espíritos estavam ali nos protegendo. Óbvio que os meus amigos espirituais estavam ali me cuidando de mim. E óbvio que eu tinha que me preocupar com aquilo que eu tinha que executar. Fora disso, é indisciplina. Mas as histórias estão contadas num livro chamado Nosso Lar, Bastidores do Filme, contada por quem estava do lado de fora. Se um dia eu contar uma história, eu inventei. Como eu não invento nada, eu não vou contar nunca.
Porque eu pergunto às vezes para uma pessoa que é médium, espírita, você não acha que seria indisciplina da minha parte te contar uma história que eu vi? Ué, o que eu estou fazendo? Estou filmando ou estou conversando com o desencarnado? É indisciplina? Eu não sou essa pessoa. Na hora de trabalho, eles lá, eu cá, rebelião no meio, cada um cuidando do outro. Cada um no seu lugar. Tudo dá certo. Nada dá errado. Pronto. Existe uma curiosidade da minha parte, porque isso aconteceu comigo. Vou te dar mais 10 minutos, hein? Mais 10. É. E o engraçado é porque eu vou comentar, porque está no livro. É porque Senão dá não- para notar que a minha voz está cansada? Dá, né, gente? Senão não faria um comentário. Mas me chamou a atenção pelo fato de ter acontecido comigo. Eu achava um pouco assim, não digo vergonhoso, mas era um fato real. E você não precisava passar por isso, porque você nasceu no Espírito Santo, numa família que tinha condições financeiras diferentes da minha. E, no entanto, eu calcei um par de sapatos 39 quando eu calçava 40. E eu tenho até a marca de um calozinho. E o Renato fez a mesma coisa. Então, existe uma curiosidade da minha parte, que eu tenho certeza que não sei se tem a curiosidade de vocês, o porquê esse fato e o porquê ter mencionado no livro. O título do livro é quem disse que seria fácil. Vocês acham que quando eu cheguei de outras regiões do planeta, não vou citar especificamente, ou posso citar, Europa, e quando alguém me disse, olha, essa turma aqui, tá todo, né, é o assunto aqui, arte, cultura, livro, tudo relacionado à cultura. Porque eu costumo brincar que quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, é ler. Né? É uma das maneiras de você se libertar, é conhecimento. Lendo, discutindo, debatendo, perguntando para quem sabe mais do que você. E na hora que eu cheguei, a minha área é Brasil, e óbvio, eu sabia que, digamos, do Brasil eu teria, digamos, um maior prestígio mundial, digamos assim. Mas eu continuo aqui, gente, com meu pé no chão, vim ali igual a todo mundo, não sou diferente de ninguém, nada sobe a minha cabeça, eu sou sirineu, eu não acho que eu sou nada, eu estou fazendo um trabalho, estou aqui no corpo, não estou fazendo turismo. Então, naquele momento, meu pai tinha perdido tudo, no sapato que tinha era o 38. Eu nunca enfiei o sapato 38 no meu pé 39, achando que era o último lugar do mundo. Porque eu acho que desafio foi feito para vencer. Eu não entro em conflito quando os desafios vêm na minha direção. Eu penso assim, mais uma lição para eu aprender, mais uma oportunidade de eu dar um passo adiante, mais uma oportunidade de adquirir conhecimento. Eu só penso quanto eu posso adquirir através dali. Eu não ando por aí como pobre coitado, você entendeu? Porque as pessoas também ficam se colocando nesse lugar. Pobre coitado. Gostam de ser pobre coitado. Não é? Isso não é um julgamento, é uma constatação de fato. Mas a gente tem que abraçar as pessoas todas. Vai abraçando, vai entendendo. Olha, é uma maturidade tão boa essa quando você entende toda a diferença social, moral e cultural. Porque com a experiência eu olho para você e sei que você está me julgando. Você nem sabe que eu sei que você está me julgando. Mas eu fico pensando assim, tomara que na próxima ele já não julgue mais. Entendeu? Às vezes eu olho para cá e eu vejo uma pessoa me criticando. Eu digo, coitado, né? Podia estar pensando no suco, no lanche que vai tomar depois, no livro que vai ler, está lá, em vez de estar ouvindo o que eu disse, tá me criticando. Já perdeu uma fala, eu penso. Entendeu? Eu estou falando isso para a gente usar melhor o nosso tempo, né? O Emmanuel diz, um pássaro pousa na sua cabeça. Os pensamentos, os julgamentos, né? As críticas. Deixar ele fazer ninho, botar ovo e criar filhote, é você quem decide. Então a gente pode decidir todos os dias por dias melhores. E isso não santifica ninguém, minha gente. Eu conheci muito Chico Xavier, não era santo. Porque parece que não vai ao toalete, não faz pipi, não é? Não toma banho, enfim, não faz as necessidades como nós. Tudo igual. Tudo igual, Divaldo, tudo igual. Há uns mais evoluídos, uns menos, mas é tudo igual. Nós estamos todos correndo atrás de um espaço de evolução. O que a gente não pode perder
é simplicidade, é amor, é gratidão. É olhar para o outro e dizer assim, nossa, que lugar bacana, vou lutar para estar nesse lugar. Mas se o outro não está nesse lugar, você diz assim, puxa vida, eu vou ajudar essa pessoa a dar um passo adiante para ocupar esse lugar. E você ter a humildade de dizer, eu não posso ocupar esse lugar. Não estou preparado para ocupar esse lugar. Ontem, eu até estou com a voz assim, porque eu fiquei 2 horas discutindo o texto no link, né? E eu disse para o diretor, não tem como eu chegar aí agora e pegar um monólogo de uma página e falar, não estou com essa bola, estou cansado. Então nós vamos dividir isso em 4 briefings. Eu decoro, grava, corta, decora, grava, corta, decora, grava, corta. Fazemos isso até solucionar o problema. Agora, uma coisa não vai faltar. Disciplina, pontualidade, excelência no trabalho, formatação de pessoas. Tudo eu vou te dar. Mas essa parte eu preciso da sua mão. E ele ofereceu a mão para mim. Então a gente tem que ter humildade de saber que se o outro está no 20º degrau e eu estou no 8º, como diz Divaldo, nós vamos chegar lá também. Mas não pula, porque vai quebrar a perna. Quando você tiver essa humildade, e você anda pelo meio da rua, você entende tudo. Eu passei no meio da rua ontem, eu ando todo dia quase, eu caminho anteontem, e um nosso irmão que fica na rua veio à minha direção e falei, desculpa, eu hoje não tenho nada para oferecer para você, porque eu disse para caminhar, estou de bermuda, à vontade, eu não tenho nada. Mas se você ficar por aqui, talvez eu consiga alguma coisa. E abri um diálogo com ele, ele botou a mão no ombro e falou assim, de você eu não quero mais nada. Falei, por quê? Ele falou, porque você foi o único que parou para falar comigo. Só de falar comigo você já me deu alguma coisa. As pessoas passam, eu não existo aqui. E para você, por um pouco de tempo eu existi. Você já me alimentou. Falei, mas se eu estiver aqui na volta, eu trago uma comidinha para você, tá bom? Entendeu? A gente precisa prestar atenção nos sinais que a vida nos mostra. Entendeu? É isso. Renato, tá respondido, tá, né? Nós vamos abrir, o José Mauro permitiu, algumas perguntas, né? Obviamente, talvez quem queira, né? Não sei se, Zé Mauro, seria por escrito ou seria... levanta e fala, exato. Mas antes, eu tenho uma curiosidade, que talvez a minha curiosidade possa aguçar a curiosidade de todos. Você, que no livro aqui, né, tem uma carreira brilhante, com vários atores que fizeram história em várias novelas, quando você iniciou, foi o marco em 1986, né, com várias novelas, mas você teve contato com Chico, com Divaldo, que tantas outras pessoas que são referências dentro do espiritismo, dentro desse cabedal de conhecimento que você adquiriu e está passando através da sua obra, né, como ator. Você, no fundo da sua alma, você tem interesse, curiosidade ou desejo de haver essa comunicação, já que eles aqui não estão encarnados? Com eles, claro, com o Divaldo, o Chico, visto que você conviveu, né? No caso do Chico, eu estou fazendo uma peça, né? Aliás, eu não entendo, vocês tinham que trazer essa peça para cá, gente. Chico Xavier em pessoa. Porque eu sou protagonista das principais obras dele, eu sou o protagonista. Falei, vou contar o meu ponto de vista em algo que ninguém tenha visto e surpreender o público com o inédito. E vou chamar Chico Xavier em pessoa. Por que em pessoa? Porque eu vou me rasgar pela metade, depois em 8 pedaços, e enquanto eu não ficar muito parecido com ele, eu não paro de ensaiar. E aí, eu fui ensaiando. Chegou uma época que eu não sabia como andar com uma pessoa que anda com dificuldade, eu amarrei um peso em cada perna de 5 ou 7 quilos. E só ensaiava arrastando aquilo, até pegar a lerdeza de andar. E quando eu achei que o que eu iria oferecer ao público foi o mesmo que eu ofereci fazendo André Luiz, que não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele, é igual a ele, o que está na tela é igual ao André Luiz, real. Quando eu fiz Divaldo, virou filme.
eu em cena. Ele mesmo disse, eu olho para o palco, não enxergo você, enxergo a mim. Eu me confundo achando que sou eu, porque eu estudei. A mesma coisa eu fiz com o Chico. Ele assistiu a peça 2 vezes, sentado assim no canto. Mas eu não vou fazer disso um alarde na hora. Olha, gente, um momentinho só, sabe quem está com nós? Não vou fazer isso. Proselitismo, para quê? Ele ria muito. Até do que era sério, ele ria muito. E o Divaldo, eu quero homenageá-lo, porque eu gravei o espetáculo. O Semeador de Estrelas está gravado. Divaldo Simplesmente Franco. Eu quero homenageá-lo botando o espetáculo um dia, numa apresentação online, e que as pessoas possam entrar. Claro, vão ter que comprar ingresso. Claro, aquilo tudo é pago, né? Porque tem gente que acha que não paga, né? É outro problema do meio espírita. É achar que eu volito. Quem volita é André Luiz, querido. Para chegar aqui eu paguei R$ 45 de Uber. Porque o meu carro que está na oficina, a conserto foi 1.740. Que eu não paguei ainda, vou pagar. Então quem volita é ele. Vai pagar para mim? É? Ah, eu errei o preço, foi 141, desculpa. Aí, né, eu tô falando isso, gente, para a gente saber que não é assim. E as pessoas riram, eu me perdi do negócio da pergunta, o que era mesmo? Aí eu quero fazer para todo mundo assistir. Sei lá, eu penso que talvez R$ 20, R$ 25, assim. Uma coisa que qualquer pessoa pode comprar. Deixa eu comprar um frango assado que é 40, uma cerveja que custa 12. Em vez de 1 quilo de carne, compra só meio, faz picadinho. Você vai ver que dá para comprar. E aí você na sua casa, no telefone, você pode transmitir direto para o aparelho de televisão via Bluetooth. E a família toda assiste de graça. Porque só um ingresso, joga lá. Então manda cada um da família dar R$ 1. E aí eu quero que esse dinheiro também ajude a Mansão do Caminho. E Divaldo gostava muito de mim. Divaldo era o meu maior divulgador no mundo. Já viu uma peça do Renato? Já assistiu o filme do Renato? Ai, meu filho, seu filme não sai daqui, fica assistindo toda hora. Ele me divulgava no mundo inteiro. Claro que eu poderia ter contato com ele, sim. São amigos, né? Amigos não se abandonam. Quero fazer essa homenagem para Divaldo. Gostava do humor do Divaldo, sabe? Só não quero que vocês se cansem. Ó, todo mundo feliz, tá vendo? Ó. Levanta a mão quem está encarnado, por favor. Ó, 4 pessoas encarnadas, o resto tudo desencarnado. E vocês acham que não tem desencarnado no meio de vocês? Vai pensando que não tem. Renato, primeiro permita de eu tratar assim. Imagina. Eu sempre tive inveja, aqui um pouquinho, fugindo da doutrina espírita, da capacidade que vocês têm de decorar esse texto. E você lê uma frase agora, daqui a 10 minutos, existe alguma técnica, alguma capacidade para você desempenhar, vamos dizer assim, com brilho, um texto inteiro, como você falou que decorou no táxi? Eu vou dizer para você o meu jeito. Obrigado pela resposta. O texto está ali, ó. Ok? Está ali. Eu olho o texto daqui para lá, assim, eu olho, né, eu estou lendo daqui. Eu olho o texto e eu fotografo. Entendeu? Ó, eu olho e eu fotografo ele. Pá. Então ele está todo dentro de mim. Depois eu largo ele e volto e olho apenas por pedaços. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 aqui, não é? Então, por exemplo, o primeiro está escrito assim: quem tem coragem de fazer o bem, em que era sabedoria, é isso? Que está cortado ali no meio, o que é? Quem tem coragem de fazer o bem, tem que ter coragem, tem que ter sabedoria de suportar a ingratidão. Isso. Então, vou pegar só isso e vou dizer: quem tem coragem de fazer o bem, tem que ter sabedoria para suportar a ingratidão. Então, na terceira vez eu vou falar. Tá certo? Tipo assim, quem tem coragem de ter sabedoria, também tem que ter coragem para suportar a ingratidão. Mesmo que eu fale do meu jeito, entendeu? Mas eu falei, tá certo? Então é isso. Só que depois ele meio que foge. Mas depois ele começa a entrar um atrás do outro, entendeu?
Aí vai. Mas é trabalho, companheiro. É trabalho. Pode. Tem que trabalhar, minha gente. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito, dedicar muito, dar uma canseira. Tem dia que dá uma vontade de ir embora. Ai, meu Deus, o primeiro filme tinha 140 páginas de texto. Eu dizia, meu Deus, aonde é? Qual o dia que eu vou desencarnar antes da filmagem, entendeu? Eu pensava. Mas depois você vence. No Chico Xavier em Pessoa, que é magnífico aquele texto escrito com as histórias que eu contei para o mais importante crítico que nós temos no Brasil, que nos representa no Emmy, no Grammy, no Oscar, todos os prêmios do mundo, e ele é espírita. E se não bastasse ser espírita, ele é apaixonado com o meu jeito de trabalhar. Então ele pegou as histórias e contou. É um conteúdo maravilhoso. São 40 páginas. Quando você pega... Então o que eu fiz? Assim, muitas vezes eu andava, caminhando, eu andava com ele e ia estudando. Boa tarde. Antes de tudo, eu queria te parabenizar pelo conjunto da sua obra. E te perguntar uma coisa, quando você constrói um personagem, você leva quanto tempo e após o término da construção desse personagem, como é que você consegue ir desconstruindo? Tu tem dificuldade com isso, mas para você que interpreta tão bem, isso deve ser muito fácil, né? Você veja que Deus dá, né? Não tem uma frase que Deus dá, não, peixe, né? A quem não dá peixe, né? Não, aquela da serpente, né? Que se você pedir o peixe para comer, ele não vai dar uma serpente, o cobertor conforme o frio. Há muitos anos atrás, a Joana, através de Divaldo, foi que disse: Renato precisa fazer terapia. E eu indico para ele terapia cognitiva, comportamental, porque está no estilo dele, porque eu sou um cara de embate. Sentar numa cadeira e você ficar 1 hora fazendo eu vou querer meu dinheiro de volta. E aí, eu estou te respondendo, e eu perguntei por quê. Ele falou, por quê? Ela disse, você vai viver até o final dessa encarnação muitas personalidades, que não é você. Quanto mais você souber de você, menos problema você vai ter para deixar ela entrar e ela sair. Então eu diria para você que eu entro hoje, faço e me desfaço. Por exemplo, acabou. Escuta, a gente vai comer no japonês mesmo e tal. Tá precisando de mim ainda aqui? Ah, eu já me desliguei, você entendeu? Mas isso bota treinamento de mais de 25 anos de terapia comportamental. Mais alguém? Isso. Alguém levantou a mão aqui, mas... Com a camareira, enquanto ele pega, obrigado. Né? É só para acrescentar, os espetáculos de teatro foram assistidos por mais de 7 milhões de pessoas, corrigindo um pouco o seu número. O primeiro filme tem uma visualização de mais de 51 milhões de pessoas em todas as plataformas. Com a bilheteria, claro que eu não posso dar a bilheteria toda, é outra coisa que as pessoas não entendem, né? Como é que eu posso pegar a bilheteria? Assim, como é que você paga o técnico? Como é que eu tiro um cara de família, de casa, um técnico, iluminador, sonoplasta, que mexe com a parte técnica? Você até conhece o meu, né? O Marcinho já esteve aqui. Está comigo até hoje, 25 anos comigo. A vida desse moço foi entregue nas minhas mãos. Eu tenho que responder por ela. A vida dele é viver a minha vida e o projeto. Esse cara, uma pessoa que mexer com eletricidade tem que ter experiência, vocês sabem disso. Pode botar fogo num lugar. Quem escreve. Se eu não pago direito autoral, eu estou desrespeitando o autor. Se eu não pago o direito do autor, eu estou não cumprindo a lei. Que espírita sou eu? Não é? Então, com parte da renda, mais de 4.000 instituições não fechou porta ou abriu porta para atender os menos favorecidos. Isso você não vê na imprensa, só está sabendo aqui. Que eu não vou sair por aí fora, que daqui a pouco vou me santificar. Eu não sou santo, sou cheio de defeito. Pai, filho, desculpa, obrigado por esperar. Boa tarde, Renato Prieto. Renato, aquele menino que nasceu lá em Vitória, que começou a frequentar os palcos do próprio Vitória, até hoje, você cruzou com muitos atores, muitas atrizes. Quais foram as suas referências? Você conseguiu, nesse tempo todo que você esteve no palco, chegar no seu objetivo? Quais são os seus sonhos, suas aspirações futuras? Obrigado. Eu fui encontrando o meu jeito
de ter a minha personalidade. Uma preocupação que eu tive no início foi isso. Não era por eu admirar A ou B ou C que eu fosse tirar dessa pessoa alguma coisa. Eu preferia as ações das pessoas. Família, bem comportado, pontual, é disponível, quer que todo mundo brilhe, não só ele e tal. Eu tive muitas referências em professores que eu estudei, mas dos colegas que eu tenho profunda admiração, eu observei. Ontem, é interessante a sua pergunta. Ontem eu estava parando para rever um trecho de um texto que a Fernanda Montenegro gravou para homenagear a Joci de Oliveira, mulher do maestro Eliezer de Carvalho, que é respeitada no mundo inteiro e pouca gente. Quem sabe quem é a Joci de Oliveira? Quem sabe quem é Eliezer de Carvalho? Levanta a mão. 1, 3, 4, 5. E ela era mulher dele. Ela era respeitada no mundo. Ela foi convidada para trocar junto com o Stravinsky, quando ela era menina. E aí eu vi eles pegaram um texto dela, e aí eu fiquei voltando dizendo, você veja, isso ainda não peguei tão bem. Porque ela fazendo texto, assim, digamos, quando eu passava pela rua de Paris, a vida me mostrou que era necessário modificar alguma coisa nesse meu encontro, nessa cidade. Cidade, barulho, sabe, assim, o meu tempo é um pouco outro. Eu sou um ator tranquilo, eu vou aqui, não tenho pressa, mas aquilo ela é melhor. Você entendeu? Por exemplo, eu fiquei vendo ela dando tempo da dor na cabeça, e a mão não saía daqui, e aqui ficava, e aqui ficava. E ela botava assim, fazia. Você viu a dor dela, você entendeu? Então eu acho que eu tirei desses colegas o tempo mais para ser mais precioso na interpretação. Então eu não tenho pressa, digamos. Né? Eu quando entro para fazer uma cena, eu não tenho pressa. Quero fazer, refazer, experimentar, errar. E outra coisa que eu aprendi com alguns colegas, a perder o medo de errar. Um ator, quando erra, é a morte. Acho que não vai conseguir mais trabalho, ninguém vai chamar. Não, errar é normal. Você fala, errei, vamos recomeçar. Qual a sua opinião? Aí você vai embora. Mas eu acho que o que eu mais aprendi com todos eles foi que eu tenho que ser, você tem que olhar para mim e dizer o jeito Renato Prieto de ser, encontrado com a experiência que todos compartilharam por bondade. Tá certo? Quer fazer uma pergunta lá? E depois chega. Prieto, boa tarde. É uma honra estar recebendo aqui. Falar um pouquinho sobre espetáculo, falar um pouquinho, até para você, como é que eu posso dizer? Fazer o teatro dentro de uma casa espírita, você sabe, assim, a gente consegue ter uma casa cheia. Como é para você hoje a visão de um artista levar a doutrina, por exemplo, para um João Caetano? Estou dando um exemplo, porque eu trabalho com teatro também, e sei, eu não consigo ver, sem querer ver a sua visão, como é um espetáculo espírita para um público que, de repente, não conhece bem. Trabalhei no Violetas na Janela, na parte técnica, operei luz, fui produtor. E você falou que tem um espetáculo de Chico. Por acaso, esse final de semana, eu estou produzindo Gonzaguinha, que não é da área, mas eu sinto falta disso. Como é? É difícil? Tem patrocínio? Fala um pouquinho da sua experiência, por favor, para eu entender. Um teatro, por exemplo, de 1.139 lugares. Eu queria tanto poder ver uma obra, por exemplo, sua num teatro grande desse. Como que é hoje? Tem patrocínio? Eu já passei por esses teatros. Perfeito. E com eles lotados. Eu sempre faço algo como se fosse a primeira vez. Eu sou obrigado a me renovar toda semana. E, por exemplo, ajudar o máximo que eu puder. Essa semana eu vou fazer, não sei se sábado ou domingo,
eu vou fazer aquele teatro do shopping, Bangu Shopping, que é enorme, né? Bangu Shopping. E eu trabalho como se eu nunca tivesse estado lá, para convencer as pessoas a virem ao teatro. Patrocínio zero. Empresas e espíritas, donos de empresa, estão guardando dinheiro para a próxima encarnação. Esquece isso. Quem ajuda são os amigos. E aqueles amigos, eu tenho uma lista, quando eu começo por um, eu não termino. Eu deixo ele quieto e começo de cima para baixo, entendeu? Só volto nele 3 meses depois, para não ficar cansativo. Mas os meus amigos ajudam muito. Tudo que é de material é conseguido por apoio. Por exemplo, se a Globo põe uma matéria minha no ar, como bota, é apoio. Se o SBT bota propaganda minha o dia inteiro, é apoio. Se a rádio bota chamado o tempo todo, é apoio. Tudo é apoio buscado, garimpado, pescado, lutado, batalhado. Se você achar que já chegou em algum lugar, e veja, volto lá atrás, eu sei o lugar que eu ocupo, mas não faço honrarias dele. Eu não preciso nem eu dizer para mim, nem ninguém dizer que eu estou lá. Então eu diria que tudo que eu fiz já é um facilitador. Atrai para o teatro um grupo grande de pessoas. Mas eu sempre trabalho todo dia como se fosse a primeira vez. Entendeu? Teatro Vanucci, Shopping da Gávea, gente rica, vou estar lá, vou estrear semana, dia 24. Lá, beleza, para ter produtor. Não, eu trabalho como se fosse a primeira vez. Eu não vou parar nem quando desencarnar, porque eu já vou pegar um filme daqui antes de eu chegar lá, entendeu? Eu vou decorar aqui, dizer, Renato, vai desencarnar o mês que vem, me dá o texto para lá. Quanto às casas espíritas, o meio espírita, meu querido, compreenda, trabalha com aquilo que você tem. O Haroldo Dutra diz, eu bato muita conversa com o Haroldo, sabe? Eu e Haroldo, vocês tinham que gravar as conversas, sabe? 2 maricotas, uma beleza. Ele falou, Renato, em nada que eu fiz na minha vida como juízo da pessoa, lá no final foi tudo pleno. Eu não atingi de 0 a 10. Eu consegui 7. Foi o melhor resultado, graças a Deus. Não é? Então, tudo que você fizer, agradeça pelo melhor resultado. Agora, você colocar uma coisa ali, vocês todos estão aqui porque foram avisados, está certo? Jesus mandou colocar a luz sob o candeeiro. Então, por exemplo, eu já peguei o meu carro, atravessei toda a Avenida Brasil para fazer uma palestra depois de Campo Grande, 5 dias. E quando eu cheguei no local, eu cheguei meia hora antes, dirigindo o meu carro, pagando a minha gasolina sozinho, sem companhia, para me ajudar a orientar o negócio de rua. Agora eu meio que aprendi esse negócio de Waze, né? Comecei a aprender. Eu aprendi, aliás. E quando eu cheguei no local e que eu subi no palco, a única pessoa que tinha levado a sério aquela palestra marcada há mais de 2 meses tinha sido eu. Só eu levei ela a sério. Andei 60 e tantos quilômetros, quase 70. Voltei 70, 140. Não é? Tomei banho, fiz barba, botei a melhor roupa, me preparei me perfumei e quando eu cheguei no local, a única pessoa que sabia da palestra era eu. Só tinha lá na plateia 20, 30 pessoas. Esse descaso, hoje em dia, eu não deixo mais acontecer. Eu acho que não está correto. Então, não espere de alguém aquilo que ela não tem para te dar, filho. Bota o braço na rua e vai trabalhar feito um Moro. E aí, quando o resultado aparecer, você também não precisa dizer que trabalhou feito um cavalo. Faz isso como uma conta natural na tua vida. Aconteceu, que bom. Vamos agradecer. Agora, deixar de trabalhar nem no último dia que vocês vão desencarnar sobre qualquer tipo de obra, mesmo no teatro. Então não adianta você fazer uma peça com temática espírita e não trabalhar 3 meses antes. Tem que fazer cálculo, montar quando vai, quem vai e tal, e vai buscar em volta, nos grupos, como aqui, aquilo que cada um tem para dar e agradeça. Entendeu? E não deixa de lutar. E se impedirem você de entrar aqui para ajudar, porque não compreende o que você faz, você vai lá para fora, faz na rua. Eu já fiz isso na porta da Federação Espírita já.
cara mandou eu me retirar. Não estou falando de qual estado, tá, gente? O cara chegou e mandou que eu me retirasse de dentro da federação. Aqui. Eu me retirei. Aí uma moça chegou e falou, eu escutei a mulher falando, como é que fazem isso com o Renato Prieto? Gente, Renato, meu Deus, é o Renato Prieto. E tal. Daí a pouco chegou uma outra pessoa dizendo, acho que falou com ele, e ele chegou para mim e falou, entra, faz o que você quiser. Eu falei, não, na rua eu estava e na rua eu continuo. Aqui eu pago imposto. Eu sou um cidadão dessa rua. Eu posso ficar aqui o tempo que quiser. E amanhã estarei de volta. As portas de vocês se abrem às 8, eu estarei aqui às 7. Fecha às 5, eu estarei também com vocês, que meu espetáculo é às 7. Dá tempo de chegar. Então você não pode cruzar o braço, entendeu? E eu fiz a divulgação. Então, meu filho, se eu fosse contar o que já aconteceu comigo, você vai sentar aqui no chão e chorar. Mas está ótimo, eu aprendi muito com tudo isso. Quando eles chegarem lá, eles vão saber que foram procurados e não fizeram. Renato, só uma curiosidade rapidinho, que a gente já está com tempo. Isso. É um fato que naquela época que teve aquela série. Pode falar, todo mundo vai te ouvir. Ele ouviu numa entrevista, ou leu. Uhum. Uhum. Não foi comigo, não. Acontecia coisas assim. Mas, assim, eu vejo que a espiritualidade, ela circunda o espaço. Porque, sabe o que acontece? Não dá para qualquer pessoa despreparada entrar. Que, coitado, eu adoro... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu adoro o obsessor. Verdade. Quando eu sou o único que ama. Eu amo profundamente o obsessor. E vou contar para vocês por que eu os amo profundamente. Porque são eles que me ensinam como não fazer. Então eu oro por eles, abro a porta da minha casa para eles entrarem. Pode falar comigo em qualquer lugar. Não os rechaço, não os recebo como se fosse um ignorante menor do que eu. Não faço o que essas igrejas fazem, de expulsar, maltratar, desrespeitar, nem sabe quem é. Eu amo eles todos, porque o espírito ignorante, ele me mostra como não fazer. Ele me ensina o que não fazer. Ele me diz, não faça como eu fiz. Olha o estado que eu fiquei. Então eu vejo que alguns não são autorizados a entrar dentro do espaço, porque se sentar do lado de alguém vai causar desconforto. Não vai causar estado de... Porque isso é história de médium também, que é outra coisa. Tem médium que recebe espírito em qualquer lugar, não é verdade? Falta de disciplina. Falta de disciplina. Médium que chega e fala, ai, espera um pouquinho, estou vendo, falta de disciplina. Médium que fala para o outro coisas que não deveria falar. O outro não está preparado para ouvir. Falta de disciplina. Então eles cercam o ambiente para que alguém possa sentar, digamos, do lado de uma médium muito ativa, um médium muito ativo, possa causar um desconforto, um leve desconforto. Então é melhor, ele só autoriza aqueles que estão dentro de uma área que podem assistir, aprender com tudo que vai acontecer ali e não vai causar desconforto no ambiente, entendeu? Então comigo não foi isso que aconteceu, não. Mas sim, já vi pessoas, inclusive, colocadas na parte de cima inteira do teatro e presas a um laço que eles não tinham saída, eles tinham que assistir. Eles me xingaram a peça inteira. Eu ouvia. E eu continuei fazendo a peça. Depois, muitos dali foram ajudados e recolhidos. Então, eu estou falando o seguinte, quando você vê uma pessoa ignorante, encarnada ou desencarnada, abraça. Diz para ela quanto você ama ela. Como você é grato por ela te ensinar como não fazer, para não ficar daquele jeito. Não é?
Mamãe dizia, número 2 dizia, um cavalo quando dá um coice, é um cavalo escoiceando. Quando você devolve, são 2 cavalos escoiceando. Mostra a ele que você não é igual, mas não é diferente dele. E abraça, por isso que eu amo todos eles. Adoro. Teve um que chegou na minha porta um dia, eu estava ouvindo a prece da gratidão, eu estava gravando para ouvir. Lembra do prece da gratidão? Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dá. E eu estava ouvindo para ouvir, estava legal. Aí ele chegou na porta, eu estava com o apartamento aberto. Ele chegou na porta, aí ele parou. Mas ele chorou. Aí quando acabou, ele falou assim, você pode botar novamente? Aí eu botei. E aí ele chorou. Quando acabou de ouvir o poema da gratidão, eu falei, meu querido, ele falou, disse, pode entrar. Se quiser entrar, pode entrar. Eu ponho o repeat aqui, quantas vezes você quiser ouvir. Aí ele falou, não, eu não posso entrar. Olha a consciência do Espírito. Eu não posso entrar a partir daqui, porque eu posso trazer algum desconforto, um transtorno para você, e eu não quero fazer isso com você. Posso voltar outro dia para ouvir? Falei, quantas vezes você quiser. E ele voltou, eu botava a prece da gratidão, e ele chorava. Depois ele parou de chorar, depois ele foi ficando calmo, até um dia que ele voltou, estava cheirosinho, arrumadinho, sabe? Estava mais soltinho assim. Eu falei, que beleza. Ele falou, eu vim só te agradecer, porque eu não vou voltar mais. Eu vou para um outro lugar agora e tal, para estudar. Então, você não sabe para quem você está virando a cara, meu querido. Até que prove o contrário, abraça, cuida, né? Acolhe. Porque alguém fez isso com você um dia. Não negue para o outro. Na rua, em qualquer lugar. Eu adoro conversar com essas pessoas. Teve uma que eu falei, como Savala me respondeu em francês. Eu falei, ela falou, vous parlez français? Eu falei, se vous parlez doucement, je comprends pas. Se você falar docemente, eu compreendo. E ela foi rasgando, uma mendiga de rua. Ela foi rasgando no francês. Eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Perguntei o cara da padaria, que mulher é essa? Ele disse, Renato, casada com desembargador, o cara não regularizou o casamento com ela, ele era separado de uma mulher que tinha um filho, 20 anos de casado, o cara morreu, teve um infarto, ela foi para o cemitério, quando voltou, eles tinham arrombado a casa, levado tudo e mudaram a tranca. Com a morte do marido, com o desespero da perda, com tudo junto, ela enlouqueceu. Eu falei, Jorge, vocês não fizeram nada? Não chamaram o advogado, não tomaram uma providência, não fizeram alguma coisa e todo mundo se esquivou. Eu falei, querida, você quer continuar aqui? Ah, eu não gostaria, disse-me ela, com o português perfeito. Ai, gostaria de ficar num lugar mais tranquilo, onde eu pudesse ver uma televisão, ler um jornal, saborear um livro. Olha o português. Eu falei, se eu conseguir um lugar para você ficar, você quer? Ela falou, perfeitamente. Olha, é o que eu mais aguardo neste momento. Eu falei, Deus de misericórdia, vamos lá. Não sei se vocês conhecem aquela casa do governador, é Paulo de Tarso que se chama? Existe ainda. Eu fui até lá conversar com ele, ele falou, Renato, contei a história toda, ele falou assim, primeira oportunidade, a vaga é sua. Ela surgiu. Uns 3 ou 4 ou 10 dias depois, falei, Maria, você vai ter um quarto só para você, com televisão, com banheiro de frente para um alpendre. Vai almoçar, vamos embora, Maria. Eu falei, não posso te levar, mas meu amigo Tarcísio te leva. E levou ela, e Maria desencarnou lá. Cuidado, você não sabe com quem você está falando? Maria desencarnou com dignidade. Então, toda pessoa encarnada ou desencarnada, ignorante, ao seu olhar, cuidado, você não sabe, porque alguém tirou você de lá. Não julgue, abraça, não se julgue. Não fique se matando não, gente. Você vai chegar lá, tá bom? Uma boa tarde, obrigado. Olha, Bom dia, boa noite. antes de... Eu vou abusar, porque ele vai descansar. Só uma coisinha importante. Você tocou em determinados momentos que são oportunos. Vejam o trabalho desta congregação. Tem um abrigo, não é isso, dona Ney? Que o Átila, inclusive, esteve lá. E, não entrando no mérito, vejam o trabalho de voluntários desta casa. Viu, Renato? Você dá o... E tem um livro, as pessoas... Desculpa, gente, quem levar o livro vai ganhar mais 15 anos encarnado, tá bom? Olha o saldo, olha o saldo. Quem não levar o livro vai desencarnar na escadaria. Ai.
O enterro bom está custando quanto? Fala para mim. 5.200, 6.600, né? Não leva o livro, desencarna. Então, aproveitando só, para poder cada vez mais vocês acreditarem nesse trabalho social que essa casa ela vem podendo abraçar todos aqueles desassistidos, e o Renato deu um exemplo. A gente não sabe realmente. O livro está lá embaixo, está lá embaixo. Será que ele está? O Átila. Verdade. Verdade. Bom, olha só eu tenho certeza que o Renato ele é ávido em ler livros, comprar, receber e tal. Eu não sei se ele tem conhecimento desse livro. Eu trouxe exatamente oportunamente porque esse livro foi psicografado pelo médium Samuel Gomes. Ele é oportuno porque é a obra de André Luiz. Conhece? Já ouviu falar nesse livro? Coladinho, Futuro Espiritual da Terra. Não estou fazendo promoção do livro, e sim a seriedade de um trabalho do outro lado, o qual nós estamos conhecendo através desse protagonista, desse ator, que merece realmente o nosso apreço, não só calorosas salvas de palmas, mas o nosso respeito. E quero agradecer, antes mesmo de falar a respeito do livro, da promoção, aos dirigentes de quinta-feira, desta quinta-feira, o José Mauro, que quem preside, na verdade, é a coordenadora, a senhora Márcia. Cadê ela? Dona Márcia? Não veio, não pôde vir. Mas tem a Isabel. Cadê a Isabel? Olha lá, Isabel, muito grato por esse espaço, por essa condição, por essa oportunidade. Ao José Mauro, hoje, que preside essa sessão. A senhora Fátima, muito obrigado. E a senhora Tereza. Muito obrigado. Bom, então, gente, o Renato deu aqui, né, um prazo maior de 15 anos, né? 15, né? Só 15? Para quem comprar o livro, só tem 15. Aliás, esqueci de falar, gente, que toda segunda-feira eu faço um evangelho no lar, ao vivo, de 8 a 8h30 no meu Instagram. Renato Prieto, ator. Renato Prieto, ator. Toda segunda-feira eu faço o evangelho ao vivo, venham assistir. Toda segunda-feira o evangelho no lar que eu faço. Depois, quem não pode assistir de 8 a 8h30, eu deixo gravado no IGTV do Instagram, né? E vocês podem fazer o evangelho comigo toda segunda-feira, lá no meu Instagram, Renato Prieto Ator. É só seguir. Então, como está sendo gravado, né? A casa com certeza vai divulgar esse seu trabalho lindo, maravilhoso. Tá um menino, nem parece você. Garoto, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho, só porque eu quero fazer uma pergunta última ao Renato. Quem aqui veio da Igreja Católica? Não, por favor. É isso aí. Aí eu quero perguntar ao Renato, quando você, que também teve esse viés, voltou-se para o Espiritismo, abraçou exatamente esse trabalho? Acho que a resposta é melhor da mamãe. Quando perguntavam para ela qual é a escolha filosófica dela ou religiosa, ela dizia: meu filho, eu acho muito deselegante perguntar a uma mãe qual é a escolha religiosa dela ou filosófica. A mamãe era católica, tá? Ela dizia: eu sou espírita. Renato é espírita? Eu sou católica, tradicional, porque a minha filha Maria Auxiliadora é católica. Tem um filho que vai muito à igreja evangélica, então eu sou evangélica também. Mãe não tem escolha religiosa, é aquela que os filhos escolhem. Na verdade, todo lugar é bom, não tem esse. Então, uma mulher democrática dessa, quando eu comecei a discutir sobre diferença social, moral e cultural, quem melhor explica é a doutrina codificada. Ela falou: vai estudando, que você vai se encontrar. E eu encontrei, não tive problema nenhum. Meus pais continuam, meus irmãos, todos, todo mundo, um cuida do outro e abraça. Mas acho que a melhor resposta é a dela. Respeite todo mundo e exija de todos que respeitem você. Mas aqui entre nós, vou defender o meu lado. A doutrina espírita é a coisa mais democrática e que melhor atenção, que melhor me situa dentro de um corpo, é a doutrina codificada.
como isso é feito generosamente, lá fora tudo é vendido, né? O céu você compra, tudo você compra, e aqui ninguém vende nada. Então eu acho que aqui você toma consciência de quem você é, de onde você veio, por que veio, e dá um passo adiante. Doutrina espírita é uma das coisas melhores que tem nesse planeta. Mas não importa a sua religião ou filosofia, me importa o exemplo que você dá. Alguém aqui acredita, ou pelo menos fala, ou pensa, que Jesus é Deus? Vamos ser sinceros. Alguém, por gentileza, alguém entende que Jesus é Deus? Exato. É só para uma reflexão. Perfeito. E aí a gente tem uma resposta. Perfeito. Então, e aí eu faço aqui uma reflexão. Quando, né, pessoas afirmam, não é para discutir, nem bater de frente, nada. Apenas uma reflexão e tentar ter uma fé lógica ou um raciocínio lógico. Vamos raciocinar. Nós temos conhecimento, inclusive eles também, que Jesus orava, ou não? Então, partindo dessa premissa que Jesus orava, se ele é Deus, para quem ele orava? Não é verdade? Então, a fé cega conduz esse rebanho para a falta do raciocínio, daquilo que nós falamos inicialmente, da ignorância. A ignorância do saber. Então, nós temos o dever, não é discutir. Eu antes discutia, hoje não. Faço a pessoa refletir. Então, os exemplos que o Renato deu, toda essa trajetória, essa história, ele está aqui, que nos deu, né, fez o nosso coração bater forte, né, dona Néia? Cadê o Renato? Cadê o Renato? Calma, calma que ele vai chegar. Aí, mas será que é de helicóptero? Não, vai ser de... Não, está vendo, Renato? Bom, gente, olha, eu quero alertar aqui mais uma vez a vocês. Está lá embaixo, está lá embaixo. Então, existe uma ficha cadastral, só para vocês entenderem como será o sorteio de todos esses brindes que está sendo oferecido, além da revista Área Nossa, o qual o Renato, na próxima, nós estamos contando a vida, a trajetória desse ator, que ele também, né, é um apoio, não vai ser cobrado não, viu? Então, é o nosso trabalho de divulgar pessoas que enaltecem a vida, valoriza a vida e nos dá exemplo de humildade, de uma grande reflexão para que possamos entender que todos nós, independente da sua classe social, do seu intelecto, da sua condição, seja ela qual for, somos iguais. As diferenças é que vai fazer, acredito eu, cada um de nós evoluir, de uma maneira entendendo as diferenças, como o Renato deixou, né, o exemplo dos degraus. Então, eu encerro aqui dizendo que vocês terão a oportunidade de adquirir o livro autografado, com direito à foto. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez. Não, o sorteio será feito após a prece, que o José Mauro, hoje, que é o dirigente dessa sessão, fará agora uma prece coletiva, qual nós vamos participar, né, para, então, dar continuidade e depois, sim, voltaremos e farei o sorteio dos brindes. Agradecendo a atenção de todos, perdoe qualquer falha, qualquer erro, qualquer coisa, mas a intenção foi a melhor possível. Muito obrigado. Bom, depois desse incrível bate-papo, nós, na verdade, vamos fazer agora um passe coletivo, tá? Eu vou pedir aos médiuns da sessão de quinta-feira, 15 horas, que se levantem para se posicionar aqui no centro e no corredor. Aqui pode ser no corredor lateral lá e lá. Vamos ver quantos estão aí. Se precisar, a gente pede mais alguns.
As dirigentes colegas aqui, a Isabel, a Fátima, a Tereza, vão ajudar a distribuir os médiuns aí. Se tivermos 6 em cada lateral, 2 lá atrás, acho que já é suficiente. É bom lembrar, todos já devem saber, o passe magnético, mesmo quando é dado na mesa, não há necessidade de ter um médium atrás de cada pessoa. O passo é dado em corrente. E aqui também, nesse passe coletivo, ele tem o mesmo efeito. A espiritualidade de luz virá nos usar, eles usarão os médiuns, né? O que é muito importante, que vocês agora relaxem, elevem seus pensamentos ao Mestre Jesus e aos médiuns, que eles tenham muito amor para dar. Isso é que dá a condição necessária e suficiente para a espiritualidade trabalhar e trabalhará em cada um de vocês. Então, irmãos médiuns, peço que possam trazer os seus mentores para o trabalho do passe. Venham, irmãos, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a caridade foi feita, irmãos. Muito obrigado a todos e à espiritualidade de luz que veio aqui realizar esse trabalho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou rapidamente só dar algum aviso aqui que pediram, são avisos importantes para casa, principalmente que no dia 19 de julho, sábado, às 15h30, teremos o Seminário da Família, aberto a todos, médiuns e frequentadores. Inscrições na tesouraria mediante 2 quilos de alimentos. Então, o Seminário da Família, sábado, dia 19, às 15h30, ok? A campanha dos cobertores, mantas, agasalhos, que estamos pedindo bastante agora nesse frio para ajudar os irmãos necessitados. Também, como sempre, tanto no asilo como para as cestas básicas, principalmente leite em pó integral, macarrão, farinha de mandioca, fubá e demais alimentos não perecíveis. Temos muitas famílias que são socorridas pela casa. E também o convite a se tornarem sócios da casa, com qualquer quantia, mas tudo ajuda para mantermos as obras e mantermos a casa, né? Então, nós vamos fazer a prece de agradecimento por todo esse trabalho maravilhoso, pela presença dos irmãos aqui que nos brindaram, e eu vou pedir à irmã Francisca que faça por nós. Depois da prece, vamos ao sorteio, tá? Mantenham. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizando o nosso Mestre Jesus. E vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, aqui reunidos em Teu nome, Pai. Só temos que agradecer. Agradecer ao nosso irmão, Renato Prieto, que veio aqui com amor, com sinceridade e simplicidade, compartilhar suas histórias, suas experiências e fazendo com que a gente reflita cada vez mais
nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Amar o próximo como a si próprio. Ó Pai, obrigada. Obrigada pela proteção, obrigada pela harmonia, que possamos nos tornarmos cada vez mais melhores, seguindo essa doutrina tão maravilhosa que nos dá tanto conforto nos momentos mais difíceis da nossa vida. Agradecemos muito a Francisco de Paula, agradecemos muito aos nossos franciscanos que aqui estão nos abençoando. Só temos que agradecer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, irmã. E assim a nossa sessão, como podemos dizer, fica encerrada. E nós vamos agora entregar a palavra aqui ao nosso... Você que vai fazer o sorteio? É o Carlos Mazelo. Falamos Mazelo, mas ele na terrinha é Marcelo. Obrigado, Renato. Acompanhe o Renato para autografar os livros, tá bom? Me faça a gente. Alguém que comprou o livro e não preencheu a ficha cadastral? Todos. Ok. Então vamos nós aqui.